dar continuidade nesse texto, falando da ação do Espírito Santo na história da igreja, na caminhada da igreja, na jornada da igreja. Eu não sei se os irmãos sabem, mas o nome Comunidade de Atos nós escolhemos exatamente pelos atos dos apóstolos, pela atitude dos apóstolos, pelo livro de Atos, e ali, de uma maneira muito clara, pelo agir do Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo na vida da igreja. O próprio livro tem esse nome, para revelar todos os atos dos apóstolos motivados pelo Espírito Santo de Deus. Então, olhando a história, a ação do Espírito Santo na história, nós vamos poder identificar ou ter uma visão panorâmica desse agir e com certeza aplicar isso para a nossa vida, para a nossa caminhada, para a nossa jornada. É claro que vamos estar usando o livro de Atos, e o ponto de partida, da mesma forma que o ponto final na semana passada foi Atos capítulo 1, versículo 8, quando a promessa é dada aos discípulos para que eles esperem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, ao descer sobre eles o Espírito Santo, para que sejam testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia e Samaria, até os confins da terra. E hoje esse texto é o nosso ponto de partida. É a partir desse texto que nós vamos caminhar para observar um pouco da história da igreja, da ação do Espírito Santo na história da igreja. Temos que, antes de mais nada, nos lembrar de dois eventos que são marcantes na trajetória da igreja, que é a ressurreição e o Pentecostes. A ressurreição porque os discípulos estavam desanimados com a morte de Jesus. Eles estavam perdendo as esperanças, as expectativas. Talvez em um dia, dois, já estavam super desanimados. Eles já estavam voltando para os seus afazeres, já estavam deixando de lado esse comprometimento que eles tinham para voltar aos seus compromissos do dia a dia que eles tinham. O fato é que eles esperavam a libertação de Israel por parte de Jesus, lá em Lucas capítulo 24, versículo 21. Então esse desânimo, ele é renovado quando Jesus ressuscita. E quando Jesus ressuscita, ele promete o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo é derramado, então este acontecimento, Pentecostes, inaugura uma nova fase na história da humanidade. Inaugura uma nova fase na história da igreja, um marco na história do cristianismo. Então, o Pentecostes, ele tem uma importância fundamental na vida da igreja, nas nossas vidas. Então, se o Pentecostes teve uma importância extraordinária na vida dos discípulos, é claro que ele vai ter também nas nossas vidas. E por essa razão nós precisamos também buscar a presença do Espírito Santo em nós. E nós precisamos identificar aqui o ponto de partida. Jerusalém, Atos capítulo 2, versículo 2, tem o início dessa trajetória. O Espírito Santo é derramado. E no versículo 2 de Atos capítulo 2 diz assim: de repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam reunidos. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo concedia que eles falassem. Jerusalém, não havia um lugar melhor para o Pentecostes, não havia um lugar melhor para o derramar do Espírito Santo. Uma cidade cosmopolita, desde os tempos antigos, abrigava em seu seio judeus nascidos de diversas partes do mundo, e ainda os peregrinos que visitavam a cidade na época, na festa das semanas. Ao ouvir este estrondo, o povo se aglomera. Eles ficam curiosos, porque os apóstolos, sendo todos galileus, proclamam as grandezas de Deus nos idiomas próprios dos ouvintes.
E é interessante, meu irmão e minha irmã, você atentar para o fato. A primeira manifestação do Espírito Santo na vida dos discípulos, na primeira vez que o Espírito Santo é derramado, o que acontece? Eles falam na língua dos peregrinos, das pessoas que estão na cidade de Jerusalém, para que eles entendam e ouçam o Evangelho da salvação. O derramar do Espírito Santo tem por objetivo levar pessoas à salvação, tem por objetivo ver vidas transformadas. Então, meu irmão e minha irmã, se você quer ser cheio do Espírito, se você quer ser usado nos frutos do Espírito, no fruto do Espírito, nos dons espirituais, entenda uma coisa: o Espírito Santo na sua vida tem como objetivo transformar outras vidas. E a primeira manifestação na história, na vida dos discípulos, tem como objetivo levar pessoas à salvação. Os discípulos nem entendiam o que eles estavam falando, mas falavam numa língua que as pessoas entendiam, e o que eles estavam falando era acerca da salvação. Então, nós vamos perceber que a promessa de Jesus começa a se cumprir, que o Evangelho seja pregado, que o reino se expanda, e que se comece isso em Jerusalém. E ele começou de uma maneira intensa, porque logo depois de receber a unção do Espírito sobre a sua vida, falar em outras línguas, Pedro vai testemunhar. Aquele mesmo Pedro que estava com medo alguns dias atrás, aquele mesmo Pedro que negou a Jesus, agora chama a responsabilidade para si, e cheio do Espírito Santo começa um sermão no versículo 16. E é interessante que ele separa este sermão em duas partes. A primeira parte, ele fala da profecia de Joel. Ele traz à memória do povo que havia sido feita uma profecia, e essa profecia dizia respeito a um derramar do Espírito Santo sobre a vida da igreja, para que a igreja tivesse poder. Então, ele fala dessa profecia, ele fala do cumprimento dessa profecia, e no versículo 22, ele começa a conclamar aquelas pessoas ao arrependimento, quando ele vai mostrar que Jesus veio cumprir essa profecia. Olha só o que diz o versículo 22: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio da presciência de Deus, vós o matastes crucificando por mãos de iníquos, ao qual porém Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse ele retido pela morte. Então aqui Pedro, ao testemunhar, cheio do Espírito Santo, cheio de poder, ele vai lembrar o povo que havia uma promessa, ele vai mostrar para o povo que se cumpriu uma promessa, e ele vai mostrar quem é que cumpriu esta promessa. Então, mais uma vez, nós observamos que na trajetória da história, o Espírito Santo está se movendo para que vidas sejam transformadas, para que vidas sejam restauradas. E aí, no versículo 38, ele faz então um apelo. Ele vai dizer assim: arrependei-vos e creia cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando você se arrepender, quando você receber o perdão dos seus pecados, você vai receber o dom do Espírito Santo. E o dom do Espírito Santo tem por objetivo levar as pessoas a pregar a palavra, a falar do amor de Deus, a proclamar a salvação. E o resultado desse primeiro testemunho de Pedro: 3.000 conversões, 3.000 pessoas transformadas, um número que aumentava quase que diariamente. As pessoas eufóricas para saber quem era este homem que havia revolucionado a história.
e pela boca dos apóstolos, eles foram sendo alcançados e sendo transformados. E por conta disso, a igreja começa a tomar corpo. E nós observamos que o Espírito Santo trabalha, em primeiro lugar, na vida dos discípulos, para que eles possam pregar o Evangelho. E à medida que as pessoas vão se convertendo, a igreja vai tomando corpo. Então, o Espírito Santo trabalha no derramar na vida dos discípulos, e agora começa a trabalhar na vida da igreja, porque estes 3.000 convertidos, eles precisam de palavra, eles precisam crescer, eles precisam aprender. E por essa razão nós observamos dos versículos 42 a 47 o que está acontecendo. O que está acontecendo com este derramar do Espírito Santo. E o texto vai dizer assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. E diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então aqui a igreja está tomando corpo. Aqui começa a haver um manifestar do Espírito de maneira maravilhosa. E sabe como o Espírito começa a se manifestar? Sabe como o fruto e os dons do Espírito Santo começam a se manifestar? Olha só algumas das coisas que estão acontecendo nesse texto que eu acabei de ler. Eles estão perseverando na palavra, eles estão tendo comunhão, eles estão caminhando em unidade, eles estão orando, eles estão temendo a Deus, eles estão vendo milagres e sinais acontecerem, eles estão vivendo uma vida simples, eles estão abrindo mão do que têm, eles têm gratidão, eles têm uma generosidade de dividir com os mais pobres, e eles têm carisma. As pessoas gostam deles, as pessoas se sentem atraídas por essas pessoas, tudo porque eles foram cheios do Espírito Santo. Meu irmão e minha irmã, ser cheio do Espírito Santo é fazer diferença. Ser cheio do Espírito Santo é causar impacto na vida das pessoas. Ser cheio do Espírito Santo é viver como eles estavam vivendo, é não haver contenda, não haver discussões, não haver brigas e pelejas, pelo contrário, haver unidade, haver comunhão, haver preocupação uns com os outros, haver generosidade, disposição de fazer a obra de Deus, ver os milagres acontecendo, a intervenção divina se manifestando. E dessa forma, o Espírito Santo vai marcando a história. Dessa forma, o Espírito Santo vai marcando a cidade de Jerusalém. E a cidade de Jerusalém começa a ser invadida pela pregação do Evangelho do Reino. Mas a promessa feita por Jesus é que, em primeiro lugar, seria Jerusalém, mas depois esta palavra se estenderia para a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, o que é preciso fazer para que chegue até estes lugares? Os apóstolos não davam conta, eles não conseguiriam fazer tudo sozinhos, eles não conseguiriam pregar a palavra, eles não conseguiriam servir as mesas, eles não conseguiriam ir para outras cidades. Então, os apóstolos selecionam 7 homens preparados, capacitados, adestrados para auxiliar no trabalho. Mas preste atenção no detalhe. Atos capítulo 6, versículo 3 diz que essas pessoas precisavam ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Olha só: mas irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. O Espírito Santo começa a expandir a promessa.
O Espírito Santo começa a se mover no sentido de que os discípulos estejam avançando. E ele separa os 7 homens. E dentre esses 7 homens está o primeiro mártir do cristianismo. E Estevão morre como um mártir por pregar a palavra, por confrontar os opositores. E acerca de Estevão se diz o seguinte: Estevão, Atos capítulo 6, versículo 5, varão cheio de fé e do Espírito Santo. E este homem morre. Mas, meu irmão e minha irmã, nada acontece quando o Espírito Santo está no controle que não seja direcionado, que não seja conduzido por Ele, instruído, encaminhado por Ele. Entenda uma coisa na sua vida: nada acontece na vida de um cristão por acaso. Nada acontece na vida de um cristão sem que tenha um propósito. E o Espírito Santo começa a fazer uma grande obra. Estevão morre, mas a morte de Estevão provoca uma situação. Olha só, um pouco para frente, no capítulo 8, dos versículos 5 a 8. Diz assim, no versículo 4 primeiro: os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Por que eles foram dispersos? Porque houve uma perseguição. A morte de Estevão gerou uma perseguição. E os cristãos tiveram que ir para vários lugares. E eles foram, mas eles não foram calados. Eles foram pregando, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. E quando você está cheio do Espírito Santo, você não consegue se conter. Quando você está cheio do Espírito Santo, você precisa compartilhar. Quando você está cheio do Espírito Santo, você precisa levar isso adiante. E eles estavam cheios do Espírito Santo, e dentro destes homens que partiram para pregar o Evangelho estava outro dos 7, que era Filipe. Filipe era um dos 7. E com a morte de Estevão, ele foi para Samaria. E em Samaria, ele prega a palavra. Ele leva a palavra. Versículo 6: as multidões atendiam. Versículo 5: Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Note bem, o Espírito Santo estava agora chegando em Samaria. E Samaria estava sendo impactada por pessoas que haviam sido dispersas por conta da morte de Estevão. As coisas estão caminhando, o Espírito Santo está agindo. Se Estevão não tivesse morrido, talvez eles não saíssem tão cedo para outros lugares. Talvez, meu irmão e minha irmã, um problema, uma crise, uma dificuldade está escondendo algo extraordinário que Deus tem para fazer na sua vida, por ação do Espírito Santo. Então, o que vai acontecer? Lucas faz menção também à Judéia. Ele vai dizer que eles foram dispersos e eles anunciaram em Samaria e anunciaram na Judéia. Então o Espírito Santo está cumprindo a promessa. O Espírito Santo já se manifestou em Jerusalém, já se manifestou em Samaria, já se manifestou
na Judéia. E o próprio Filipe vai abrir as portas para que os gentios sejam alcançados, quando ele vai pregar a palavra para o eunuco. O eunuco era um gentio, e ele foi agraciado com a presença de Filipe para ministrar-lhe a salvação, palavras de salvação. E ele foi salvo, foi batizado, continuou seu caminho para Gaza, feliz da vida, e com isso nós vemos o Espírito Santo começando a ir na direção dos gentios. Por essa razão, o livro de Atos é um livro extraordinário. Você percebe que cada acontecimento tem um propósito, cada acontecimento vai conduzindo numa direção, vai te orientando para um caminho, até que chegamos no capítulo 9, versículo 17. Foi um outro marco. Atos 9, versículo 17 vai dizer o seguinte: então Ananias foi, e entrando na casa onde Paulo estava, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Novamente vemos a ação do Espírito Santo usando um homem, Ananias. Ananias não aparece muito na Bíblia, mas quando ele aparece para impor as mãos sobre o apóstolo que ia se tornar o apóstolo dos gentios. Meu irmão e minha irmã, quando eu trago a história da manifestação do Espírito na igreja, eu quero que vocês entendam uma coisa: cada pessoa tem o seu valor, cada pessoa tem a sua função, cada pessoa tem a parte que lhe cabe no reino, cada pessoa tem aquilo que o Espírito Santo quer fazer e a maneira como ele quer agir. Ananias estava com medo, todos estavam com medo do apóstolo Paulo, eles duvidaram que Paulo havia se convertido de fato. No entanto, ele teve coragem e foi, ou seja, ele foi um instrumento de Deus, ele foi usado pelo Espírito Santo para impor as mãos sobre Paulo, e Paulo recobrou a visão, e quando Paulo recobra a visão, ele é cheio do Espírito Santo. E Paulo precisava ser cheio do Espírito Santo porque havia um chamado para Paulo, havia um ministério para Paulo, e era um ministério para os gentios. Era ele que levaria o Evangelho de Cristo Jesus para os gentios. Mas sabe o que é tremendo? O que é tremendo é que, por ação do Espírito Santo, o Evangelho ia se expandindo. No versículo 31 do capítulo 9, ele vai dizer o seguinte: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. A palavra conforto, ela vem do grego paráclisis, pode ser traduzido por assistência, por apoio. O Espírito Santo estava apoiando a igreja, estava confortando, estava conduzindo, e por isso havia paz, e por isso as coisas estavam caminhando, e por isso o Evangelho estava sendo pregado. Mas sabe como Deus é extraordinário? Sabe como Deus é maravilhoso? Como o Espírito Santo age como Ele quer, da maneira como Ele quer, e nas pessoas que Ele quer. Paulo foi chamado para pregar o Evangelho aos gentios, mas a primeira manifestação do Espírito, ou o Pentecostes dos gentios, se deu não com Paulo, mas com Pedro, na casa de Cornélio. Atos capítulo 10, os versículos 44 a 48, e Atos capítulo 11, versículos 15 e 18, nós vamos observar que Pedro recebe uma orientação da parte de Deus para ir até a casa de Cornélio. Ele resiste, mas acaba indo à casa de Cornélio, e na casa de Cornélio ele percebe que Cornélio está esperando algo, e ele ora por Cornélio, e Cornélio e toda a sua casa são cheios do Espírito Santo. E a situação é tão inusitada que Pedro não sabe o que faz, leva
essa situação para o concílio de Jerusalém, para os líderes da igreja, e os líderes ficam impressionados. Depois de ele contar o relato, eles entendem que esta palavra do reino tem que chegar até os gentios, e eles glorificam a Deus. Isso está em Atos capítulo 11, versículo 18, que diz, no versículo 19, perdão: e ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios Deus deu arrependimento para a vida. E meus irmãos, em Atos capítulo 13, ele vai dizer o seguinte, o texto vai nos dizer: e havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, com o sobrenome Níger, Lúcio, Manaém, Colasso de Herodes e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Sabe o que é interessante aqui? O Evangelho chega aos gentios, e depois que chega aos gentios, ele chega na Antioquia. Não sei se você sabe, mas a cidade de Antioquia era a terceira cidade mais importante do império, depois de Roma e de Alexandria. Era uma grande cidade, e nessa cidade estavam os apóstolos que foram sendo transformados, que foram sendo alcançados, Paulo dentre eles. E ali em Antioquia eles recebem a unção do Espírito Santo e partem para as viagens missionárias, que vão alcançar muitas vidas em todo o Império Romano, e vai chegar até nós. É muito bom ver essa trajetória, porque essa história chega até nós. Essa história, ela vai passar pela Idade Média. Essa história, ela vai passar por John Wesley, o homem que tinha um coração aquecido pelo Espírito Santo, e ele se incomodando com aquilo. Foi um extraordinário homem de Deus que mudou a história da Inglaterra. E a história do Espírito Santo continua se manifestando. Eu poderia citar muitos heróis da fé. Ela chega no avivamento da Rua Azusa, 1906, que foi o Pentecostes da Rua Azusa, conhecido dessa forma. Foi um marco. William Seymour foi o precursor deste avivamento. E nós percebemos que este derramado do Espírito, ele vai continuando. E ele chega, meu irmão e irmã, até nós hoje. Agora, se nós observamos na história que o Espírito Santo trabalhou para que vidas fossem transformadas, para que o Evangelho fosse pregado, para que mesmo em meio à idade das trevas, a palavra de Deus permanecesse firme, é para que chegasse hoje e nós pudéssemos continuar expandindo este reino. Eu quero que você saiba de uma coisa, meu irmão e minha irmã: Jesus só não voltou porque há vidas que precisam ser salvas, e essas vidas precisam ser transformadas através da minha e da sua vida, do nosso testemunho, da palavra que sai da nossa boca, da vida que nós levamos com Ele. Você se lembra das coisas que eu falei agora? E dentre elas é que quando você é cheio do Espírito Santo, o fruto se manifesta. Nós vamos falar sobre o fruto, vamos falar sobre os dons, para que nós possamos entender essas coisas. Mas é importante você entender que, se você se situa na história, se você observa a trajetória do Espírito Santo na história, você vai perceber que todo o objetivo desse derramar era consolar a igreja, era preparar o povo para que este Evangelho fosse pregado, para que tivéssemos a direção, para que pudéssemos acertar no alvo, para que pudéssemos alcançar os objetivos que Ele nos chamou para alcançar. Então, se você tem o Espírito Santo, e você tem, porque você foi salvo, você foi batizado, você recebeu o Espírito Santo na sua vida, é para que você tenha direção, é para que você saiba seguir na trilha, essa trilha que já está sendo formada há mais de 2000 anos. Ela precisa continuar se manifestando na minha vida, na sua vida, para que outras pessoas sejam transformadas, para que outras pessoas sejam libertas,
para que outras pessoas alcancem a palavra da salvação. Eu quero voltar para finalizar em Atos capítulo 2. Eu já li esse texto, mas lá no versículo 47, eles estavam buscando a presença do Senhor, estavam unânimes na oração, na palavra, no ensino dos apóstolos, e eles estavam louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Meu irmão e minha irmã, quando você é conduzido pelo Espírito Santo, quando você se deixa conduzir pelo Espírito Santo na sua vida, pode ter certeza de uma coisa: vidas vão ser acrescentadas, vidas vão ser transformadas através do seu testemunho. Nós já falamos isso na semana passada, mas era importante mostrarmos que este era um propósito eterno, que começou lá em Atos capítulo 1, versículo 8, passou por todo o livro de Atos. Se nós formos ler o último versículo de Atos, lá em capítulo 28, o último versículo diz assim, que Paulo estava pregando o reino de Deus com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. O último versículo mostra que muitos atos ainda foram manifestos pelos apóstolos, porque ele estava pregando sem impedimento, com toda a intrepidez. Mas o mesmo objetivo, lá em Atos capítulo 1, é o objetivo de Atos capítulo 28. Ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo na sua vida não é para que você tenha ibope. O Espírito Santo na sua vida não é para que você se vanglorie. O Espírito Santo na sua vida não é como na vida de Simão, que tentou comprar a habilidade dos apóstolos de impor as mãos e as pessoas receberem o Espírito Santo. O Espírito Santo não é para você barganhar. O Espírito Santo não é para você adquirir coisas melhores na sua vida. A ação do Espírito Santo na sua vida é para que você possa ensinar as pessoas, é para que você possa evangelizar, é para que você possa levar essa palavra de salvação às pessoas. Por essa razão, meu irmão e minha irmã, não busque o Espírito Santo pelas motivações erradas. Não se motive a conhecer a ação do Espírito Santo pelos meios errados. Infelizmente, hoje parece que a manifestação do Espírito Santo serve para dar ibope, serve para atrair as pessoas, não para que elas sejam transformadas, mas para que elas recebam uma bênção. Em momento nenhum na história da igreja, o Espírito Santo tem por finalidade barganhar as pessoas, fazer com que as pessoas se tornem famosas, mas tão somente para que o Evangelho do Reino seja pregado. E isso tem que bastar. Por isso, deixe que o Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, te use na simplicidade. Deixe que Ele te use nas pequenas coisas. Deixe que Ele te use nos detalhes. E você vai ter certeza de uma coisa: você está fazendo parte deste quebra-cabeça. Você está fazendo parte deste corpo. E com toda certeza, você vai ser usado por Ele para fazer diferença no meio em que você está e em meio às pessoas que você convive. Vamos nos colocar.